Olá, eu sou o engenheiro agrícola Douglas Corso, extensionista rural da Emater, chefe do escritório municipal aqui de Veranópolis. E hoje vou passar para vocês algumas características e algumas ações e trabalhos desenvolvidos pelos nossos agricultores, os nossos fruticultores, durante esse período que se iniciou agora no último domingo, que é o inverno, né? E vai permanecer aí até meados de setembro. Então, falando um pouquinho dessa estação, ela é uma estação, né, do nosso clima subtropical úmido, e que ela traz algumas características, né? Embora muitas pessoas tenham uma certa aversão a esse período em função, né, das baixas temperaturas, da menor incidência solar, da alta umidade, mas para a nossa agricultura e a nossa fruticultura é um período crucial, né, que vai ter a definição de muitos parâmetros aí relacionados à produtividade. Nós temos a questão, para entender um pouco do que ocorre durante esse período, a gente tem que entender um pouco da fisiologia das plantas, né? Principalmente das nossas frutíferas de clima temperado, como a macieira, a videira, o pessegueiro e a ameixeira, o caquizeiro, que são plantas que a partir do outono, com a queda das folhas, elas se preparam então para entrar nesse período de inverno, onde elas permanecem em dormência, né? Nós temos uma taxa metabólica basal, em completo repouso, sem nada de emissão de ramos ou folhas, né? Onde a planta ela evoluiu para isso. Então, o frio que vem no período de inverno, ele é fundamental, né, para que a planta ela supere essas horas mínimas de frio para a quebra da dormência, né? A depender da espécie e das próprias cultivares, nós temos exigências de horas de frio diferentes, que são horas de frio abaixo de 7,2 graus Celsius, né, que são necessárias, então, para que lá no início da primavera ela comece a sua brotação do novo ciclo. Caso o inverno ele não tenha um número de horas mínimas necessária para a quebra dessa dormência, a depender dessas cultivares e de espécies, nós temos uma série de problemas, né? Desde uma brotação desuniforme, né? De uma floração também desuniforme, que vai impactar diretamente na questão da produtividade. Então, isso a gente tem que deixar muito bem claro que o frio ele é extremamente necessário e que o clima dessa época determina a nossa próxima safra, né? Então, ele é importantíssimo dentro desse conceito. Outras questões também e outras atividades que ocorrem durante esse período agora de inverno é um período em que os produtores, os fruticultores, eles têm uma grande quantidade de trabalho. Então, a gente percebe uma intensa, né, trabalho dentro das propriedades. Principalmente a partir agora do mês que vem, nós vamos ter a intensificação da poda seca, né, que é a poda tradicional da videira, né? Embora muitos produtores tenham adotado a poda antecipada, né, que vem aí de abril a maio, como uma forma de ampliar essa janela desse trabalho, que é um trabalho que exige muito esforço e conhecimento e que a grande maioria das propriedades tem falta de mão de obra, né, para a execução desses trabalhos. Então, com a intensificação agora da poda seca, né, a partir do mês que vem, nós temos esse trabalho que vai ser executado, né, por todos os viticultores aqui no município de Veranópolis. Também nós temos questões relacionadas a reformas, principalmente de pareirais. Nós tivemos aí nesse último ciclo várias quedas de pareirais, né, aqui na região, né? Então nós temos também muito trabalho para pequenas reformas, né, troca de postes, arames, rabichos. Então, nós temos também vários trabalhos em execução nesse sentido também. Outra questão importante também que é executada durante esse período diz respeito também ao preparo de novas áreas, né? Então, nós temos aí produtores que estão fazendo renovação de áreas, então substituição de mudas, né, trocas de variedades e também implantação de novos pomares. Então, o preparo do solo e da estrutura também se concentra a boa parte deles nesse período de inverno. Outras ações relacionadas à fertilidade de solo também é um período de concentração de trabalho agora. As análises de solos, né, então a amostragem de solo
para o envio dessas análises aos laboratórios, também a época recomendada é agora. Então, nós estamos recebendo aqui na Emater muitas análises, estamos encaminhando elas aos laboratórios e assim que elas retornam para nós, a gente faz então a interpretação desses laudos e junto com o produtor, com a assistência técnica, né, que nós prestamos, a gente então faz a recomendação dos corretivos, né, se necessário forem, e da adubação pensando na expectativa de produção para o próximo ciclo. Então esse é um momento de planejar a próxima safra. Então no que diz respeito à fertilidade, esse é também um momento importante. Outra questão também que a gente gosta de abordar durante esse período, nós temos agora o desenvolvimento das plantas de cobertura de solo. Né? Embora elas já foram semeadas aí nos meses de abril, maio, né? Nós temos o desenvolvimento pleno delas durante esse período, que são as aveias, né? A aveia preta, o azevém, a ervilhaca, o nabo forageiro. Então, são plantas que são importantíssimas no que diz respeito à conservação do solo e proteção desse solo contra as erosões. Então, nós temos uma previsão já de uma confirmação de um El Niño, né, nesse ano. Então, as plantas de cobertura, mais do que nunca, se farão importante na questão de proteção do solo. Né? Haja visto ali os últimos anos e os últimos eventos que ocorreram, né? Sejam eles de excessos de chuva, de enxurradas, ou também de estiagens. Então, as plantas de cobertura, elas trazem uma importante condição de proteção do solo, né? Para perda de nutrientes, lixiviação de nutrientes e de perda de solo propriamente dita, que vai trazer aí uma proteção para